E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean. A função de hoje vai ser sobre o desvio padrão, que é uma função muito utilizada aí, né, na estatística e em diversas outras aplicações matemáticas, beleza? Então vamos conferir a função SDEV, que é a função do desvio padrão dentro do pacote Lean. Vamos lá para a nossa apresentação. Bom pessoal, já estamos aqui na nossa apresentação, então vamos conhecer um pouquinho mais a nossa função. Bom, aqui estão os argumentos da função SDEV, que são bem parecidos com os argumentos das últimas funções que temos visto aqui no canal, que seria, né, os argumentos x, que seria o argumento que se representa o nosso conjunto de dados, rounding, que seria um argumento para estar arredondando as casas decimais do nosso resultado final, NARM, que seria um argumento lógico, que vai representar se o nosso vetor possui ou não dados não atribuídos, beleza, ou sem classe. Bem, nós temos também os argumentos details, que é um argumento para estar falando para a gente. Também é um argumento lógico, né? Que vai estar falando para a gente se a gente quer detalhes do gráfico ou não. E também a gente tem um argumento grouped, que significa se a gente está trabalhando com dados agrupados ou não. Beleza? Então, vamos para o nosso exemplo prático para a gente estar conhecendo um pouquinho mais sobre aí o desvio padrão dentro do RStudio, beleza? Então, aqui está o nosso exemplo prático, que seria, né, por exemplo, sobre as temperaturas do anéis de vedação do foguete da Challenger de 1986, beleza? Aqui nós temos também o nosso conjunto de dados que foram retirados dessas temperaturas, né? Vocês podem ver aqui. E bom, a gente vai estar jogando isso aqui lá no RStudio, concatenando todos esses dados para a gente estar obtendo aí, né, o nosso desvio padrão desse conjunto de dados, beleza? Então, vamos lá para o nosso RStudio. Bom pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio e na nossa primeira linha de comando, como sempre, a gente vai estar anexando aqui o pacote Lean no nosso ambiente global aqui, beleza? Então vamos executar aqui, né, Ctrl Enter, anexamos o pacote Lean agora no R e também vamos executar aqui a função, né, para concatenar todos esses dados aqui em uma única variável, que será a nossa variável aqui, dados, beleza? Então vamos executar também. E agora na linha 7 aqui nós temos, né, a nossa função newLean, como já muito conhecida, que ela, né, basicamente ela caracteriza o nosso conjunto de dados para o tipo de variável, ou seja, se a variável é discreta ou contínua. Nesse caso aqui, discreta, então vamos executar também. E percebam que agora só restou para a gente a utilização da nossa função do desvio padrão, beleza? Então vamos executar aqui o SDEV com o nosso conjunto de dados como primeiro argumento. Executando, ele já gerou para a gente aqui 12.6, que seria, né, o nosso desvio padrão para esse conjunto de dados, tá? Vamos executar os outros argumentos também, como por exemplo o argumento rounding, que seria aí, né, o nosso argumento para estar arredondando as casas decimais, ou seja, se eu colocar o rounding igual a 5, ele vai estar gerando para a gente aqui a resposta com 5 casas decimais, ou seja, antes estava 12,16, agora nós temos 12,15884, beleza? Vamos também executar aqui também o argumento details, que é um argumento que gera para a gente detalhes sobre o nosso conjunto de dados. Então, vamos executar aqui o details igual a true, que é um argumento lógico, por isso igual a true, true or false. Se eu coloco falso, é porque eu não quero details, ou seja, é falso, né? Se eu coloco verdadeiro, ou seja, true, é porque eu quero detalhes sobre o nosso conjunto de dados. Então, vamos executar aqui para ver. Beleza, já executamos e agora nós temos aqui, né, uns detalhes sobre o nosso conjunto de dados, que seria a resposta, uma tabela de frequências e também uma forma vetorial ou linear do nosso conjunto de dados, beleza? Vamos estar executando outro argumento, eu vou estar desligando aqui o argumento details, colocando igual a false, e estar executando também o argumento na.rm igual, né, a false, até porque o nosso conjunto de dados não possui nenhum argumento, né, não atribuído. Então, NARM igual a false, ele gera para a gente a mesma resposta, tá bom? Vamos executar também o argumento grouped, que seria o argumento para estar perguntando se nós estamos trabalhando com dados agrupados ou não. Nesse caso aqui, igual a false, porque os nossos dados não são agrupados, tá? Então, vamos executar. E ele gera para a gente o mesmo resultado, até porque ele por padrão já é falso, né? Esse argumento grouped, que seria, então, no caso, seria dados não agrupados, tá? Se você estiver trabalhando com dados agrupados, basta que você substituir aqui por true, beleza? Então, esses foram o argumento da nossa função do desvio padrão e como utilizá-la. Lembrando que se você esquecer algum argumento ou como que utiliza a função, você pode estar vindo aqui no console digitando SDEV,
Primeiramente, coloca um ponto de interrogação, sdev, abre, fecha parênteses e executa, que ele vai estar te levando aqui para nosso help dessa função, ou seja, né, onde está tudo descrito aqui sobre a nossa função. Cada argumento, exemplos práticos e também, né, uma descrição simples aqui, beleza? Bom, se você também estiver no RStudio, você pode vir aqui em pacotes, vir aqui procurar na lupinha o pacote Lean, procurar, clicar no nome do Lean e procurar aqui dentro, né, a função, que no caso aqui é sdev, que ela vai te levar também para a mesma página que foi esse comando aqui, sdev com ponto de interrogação, levou a gente, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu agradeço de verdade. Deixem nos comentários aí se vocês têm alguma sugestão, deixem algum like, se inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean.